Schumer e o Chris Murphy ou alguém estavam por aí dizendo: o Trump está fazendo isso do jeito errado. Não, Trump está errado. Bem, isso é inconstitucional. Nosso papel como membros do Congresso é exercer a fiscalização. E constitucionalmente isso não foi feito conforme a lei. Então temos que iniciar um processo de impeachment contra Donald Trump. Bem, ele não está fazendo isso direito. Vi até alguns democratas dizendo bem, sabe, nós não concordamos. Sabe, nós concordamos com os objetivos finais dele. Então pronto, vocês perderam, concordamos com os objetivos finais dele. Mas ele está fazendo isso errado. Ele poderia ter feito diferente. Primeiro de tudo, ele poderia não ter violado a Constituição. Isso teria sido bom, mas ele não fez, porque ele não precisa obedecer à Constituição. Afinal, o Congresso, o nosso governo, não é mais sobre a Constituição. Nosso governo não é sobre a Constituição. O nosso governo não é sobre o Estado de Direito ou nada disso. É sobre puro e cru imperialismo. É sobre desespero. É sobre tentar... ir pelo mundo a roubar tudo que não está pregado e ainda voltar para roubar os pregos. É só isso. Então a ideia de que esses democratas ou republicanos ou qualquer um vai intervir aqui e fazer algo diferente é absurdo. Se é que vão criticá-lo do ponto de vista da nossa falha moral ou do ponto de vista do direito internacional ou do direito dos Estados Unidos, isso é absurdo. Eles não vão fazer isso. A única coisa que eles vão dizer é concordamos com isso. Estamos do seu lado, Trump. Você está fazendo guerras imperiais. Eba, viva. Mas você podia ter feito um pouco melhor. Então, se os democratas estão a dizer coloquem Senos no poder, por quê? Porque faremos as mesmas guerras que o Trump faria, mas seremos melhores nelas. Vamos ao Congresso primeiro, porque sabemos que o Congresso dirá sim e então atacaremos, mas do jeito que o Trump os ataca, nós os atacaremos de outro modo. Iremos à guerra contra as mesmas pessoas pelas mesmas razões. Vamos bajular o Netanyahu toda vez que pudermos, o que vai ser difícil porque European Union acho que ele está acabado. Mas quem assumir o lugar de Benjamin Netanyahu vai ser bajulado, não importa quem seja. Então a ideia de que os democratas de alguma forma vão fazer algo diferente ou responsabilizar Donald Trump, olha, da última vez que o impeacharam, eles literalmente impeacharam Donald Trump porque ele ligou para Zelensky e exigiu uma investigação. Lembra disso? Ele exigiu uma investigação porque dizia que Joe Biden e Hunter Biden estavam envolvidos em coisas erradas na Ucrânia e estavam. E deveria ter havido investigação, mas não poderia haver. Mas ele exigiu uma. E os democratas então disseram bem, você está tentando usar sua influência como presidente, você deixou de enviar armas para a Ucrânia. Eles literalmente o impeacharam porque ele deixou de enviar armas para a Ucrânia por 2 semanas. Você acha que essas pessoas vão fazer algo para fazer parar qualquer guerra? Da última vez que o impeacharam foi porque ele não era belicista o suficiente. E isso é difícil com Donald Trump, mas não é se você for democrata, porque eles são no mínimo tão belicistas quanto ele, e provavelmente piores, e isso é difícil, é pedir demais, mas é isso que os Estados Unidos são agora. Então a ideia de que os Estados Unidos poderiam fazer diplomacia quando estão em guerra com a realidade. A posição dos Estados Unidos agora é realisticamente falando que a China está crescendo, a Rússia está crescendo, estamos ficando mais fracos, bem, não podemos permitir isso, temos de lutar contra isso. E temos de manter a dominação, temos de derrubar a China, temos de derrubar a Rússia. Primeiro, temos que atacar o Irã. Quero dizer, é tão perverso. Temos que eliminar o Irã. Claro, centenas de milhares e talvez milhões vão morrer. Mas quem se importa, que nos importa, temos que derrubar o Irã e depois destruir aquelas... Centenas de milhares, provavelmente milhões, vão morrer lá. Tanto faz. Aí, quando tomarmos aquilo, vamos controlar o Estreito de Hormuz. Estamos reclamando do Irã, mas vamos usá-lo para sufocar a China. Talvez milhões. São 1,4 bilhão de pessoas. Talvez todos morram. E depois os russos. Nós simplesmente vamos cometer genocídio contra eles e contra todo mundo. E então teremos todo o dinheiro. É assim que nossos líderes, literalmente veem o mundo através da lente de genocidas. Se eles realmente enxergam assim, através de uma lente genocida, por que não fazemos isso? Facilitar. Meu ponto é, eles não têm empatia,
e não têm capacidade de viver numa sociedade intelectualmente honesta. Mundo. Eles não têm a habilidade de aceitar os limites do próprio poder. Então agora eles vão negociar a partir de uma posição de poder. Neste momento, eles querem negociar com o Irã a partir de uma posição de poder. Eles querem dizer ao Irã, isto é o que exigimos. Quando estão perdendo uma guerra para o Irã e desesperados para sair, e ainda assim, Trump ainda, os democratas, todos eles, continuam, certo, vamos apresentar nossas exigências. E o Irã já disse, nós não vamos conversar com vocês. Vamos comunicar nossas exigências a vocês, mas sabemos que tudo o que vocês querem é um cessar-fogo temporário para se reerguerem e voltarem a nos atacar. Isso não vai funcionar desta vez. Qual é o termo que a Rússia tem usado? Causas profundas. Causas profundas. Então você acha que é coincidência que os Estados Unidos não consigam um acordo diplomático na Ucrânia e os russos digam que só vão tratar das causas profundas e que também não consigam um acordo diplomático com o Irã e o Irã diga, em outras palavras, que quer tratar das causas profundas, que todo mundo está dizendo a mesma coisa? Temos que tratar das causas profundas. E os Estados Unidos são incapazes de tratar das causas profundas porque, se voltarmos na história, nós fomos os que derrubamos o governo na Ucrânia. Então a causa profunda é a mesma coisa. É a causa raiz do problema. Vou dizer assim, o motivo pelo qual entramos é o motivo pelo qual não conseguimos sair. Entramos na Ucrânia para derrubar o governo na Ucrânia e usar a Ucrânia para derrubar a Rússia. Então não podemos simplesmente admitir isso e sair, primeiro porque não desistimos de tentar derrubar a Rússia. O mesmo com Taiwan e com o Irã. Não podemos, se o Irã disser European Union, preciso de garantias por escrito, e European Union, preciso, sabe, de outras coisas. Primeiro, precisamos que vocês saiam do Oriente Médio, entre outras coisas, para que vocês não nos ataquem de novo. O que o Irã está dizendo é, o único acordo bom para nós é aquele em que temos certeza de que vocês não vão nos atacar de novo. Mas o Irã está incluindo essa ressalva. Mas nós não acreditamos em vocês se disserem que não vão. Então, na verdade, temos que aniquilar as suas bases. Temos que destruir todo o seu equipamento na região. Então vocês têm que começar do zero. E, a propósito, se vocês tentarem reconstruir essas bases, nós vamos arrasá-las de novo. A resposta é não. Vocês não podem estar nessa região e achar que a posição dos Estados Unidos é aceitável. Pois bem, nesse caso é o seguinte que vamos fazer. Deem-nos tudo o que queremos, nós aceitaremos e chamaremos isso de acordo. E o Ron diz, talvez vocês não entendam o que está acontecendo aqui. Nós estamos ganhando a guerra. Justo. Nesse caso, temos um conjunto totalmente diferente de exigências. Vocês nos dão tudo o que queremos. Então voltaremos em 6 meses para matar vocês e atacá-los de novo. O Irã fala, não, não vamos aceitar isso, hein? Que tal isto? Montamos isso para poder voltar e atacar novamente em 6 meses. Nós tiramos tudo do acordo e vocês não ganham nada. Acho que isso é melhor. O Irã vai dizer, cara, isso é o mesmo acordo, vocês estão oferecendo o mesmo acordo repetidas vezes. Cara, você ganha a coroa. Certo, é aí que estamos. E esse é o único tipo de acordo que os Estados Unidos podem oferecer, porque o Império não é capaz de avaliar seu próprio poder. Isso é o primeiro ponto. E não está alinhado com o povo. O Império não se importa com o povo. Com qualquer povo, aqui, ali ou em qualquer outro lugar. Então, a outra coisa que eles não conseguem fazer é olhar para a situação e dizer, puxa, estamos estragando as coisas para todo mundo, vamos tentar consertar isso. Não, eles não se importam se estão estragando tudo para todo mundo. Grande coisa. Eles não se importam se estão causando fome pelo mundo todo. Eles não se importam se estão provocando fome, se estão gerando pobreza e tudo mais. Eles não se importam, inclusive aqui. Então, como conseguir um acordo? Como o Trump disse, European Union consiga um acordo em 24 horas na Ucrânia. Pois bem, isso já está chegando a 1 ano. Na verdade, ele assumiu o poder em 20 de janeiro. Então 24 horas viraram 12 meses. E 12 meses vão se transformar em mês após mês, porque, para conseguir um acordo, ele teria que tratar das causas profundas. E European Union, acho que uma das coisas que aconteceu, ao analisar esse caso em particular, é que imagino que os russos chegaram a uma conclusão. Queremos que os Estados Unidos tirem suas bases das nossas costas, certo? Queremos que os Estados Unidos tirem suas bases da nossa fronteira. Se não o fizerem, se ficarem ousados demais, o Irã varre essas bases em poucos dias. Nós as derrubamos em 1 hora, 20 minutos. Atacaremos essas bases, todas elas, com os russos, e vocês nem vão saber que elas existiram.
vai haver um monte de escombros onde antes havia bases da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então os russos sabem que, se chegar a isso, da mesma forma que o Irã poderia se defender, e como o European Union diria, para usar uma expressão de caipira velho, o Irã não é nem uma espinha no traseiro da Rússia. Então o que o Irã está fazendo é meter um golpe nos Estados Unidos, sabe, atacando suas bases. Na verdade, a European Union não consegui confirmar totalmente, mas parecem haver várias histórias de que os Estados Unidos fizeram acordos com unidades paramilitares, as milícias no Iraque, tipo um tratado de 24 horas ou 2 dias, um cessar-fogo, para conseguirem tirar seus homens das bases no Iraque. Perdão, acho que foi uma base em particular. Então era como se estivessem sendo massacrados, então fizeram um acordo. Recuem, a gente sai, a gente vai embora, não conseguimos defender essa base. Nos deem um corredor para sair e nós saímos. Pelo que li, não sei ao certo se o acordo foi fechado, mas, de novo, isso é uma retirada. Quer dizer que não podemos ficar aqui. Agora, a outra coisa que precisamos levar em conta, especialmente no Oriente Médio, é que, qualquer que seja o acordo que os Estados Unidos não façam, o rumo já está traçado. Olha, os Estados Unidos têm um certo número de bases, certo? E elas foram seriamente atingidas. E os Estados Unidos não têm defesa aérea e não terão uma defesa aérea decente por 10 anos. Então é isso que o Irã sabe. Mesmo que os Estados Unidos estejam nessas bases, eles vivem à mercê da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, certo? De qualquer forma, mesmo com os Estados Unidos nas bases, a European Union não investiria muito nelas. Não faria um grande investimento nessas bases, em primeiro lugar. E em segundo lugar, se a European Union fosse um soldado e perguntasse: o que vocês estão fazendo? Vamos mandá-lo para fora. Para onde? Para uma base no Oriente Médio. Como? Para onde vocês vão me mandar? Para uma base no Oriente Médio. Kuwait, Iraque, Bahrein. A European Union diria: não quero ir para lá agora. Não faria bem nenhum, mas diria que não quero ir para uma base no Oriente Médio porque vocês não conseguem defendê-las. Se vocês começarem outra guerra com o Irã, a European Union vai estar morto nos primeiros 5 minutos. A probabilidade é... Veja, o ponto é que, mesmo que nós nos movamos por essas áreas, em minutos, se o Irã se irritar, acabaram. Acabou a ideia de que essas bases ameaçam o Irã. Quero dizer, veja o que aconteceu com nossa base no Bahrein, que é uma das nossas maiores bases militares, talvez até a maior base naval do mundo. E é onde ficava a Sexta Frota, e foi completamente destruída por mísseis iranianos. Então, o que nós vamos fazer? Gastar centenas de milhões ou mais 1 bilhão para reconstruí-la? Em que vamos gastar? Eles destruíram radares de longo alcance no valor de vários bilhões de dólares. O que vamos fazer? Gastar bilhões para reconstruí-los, sabendo que o Irã pode mandar um único, bem, apenas alguns desses drones suicidas e derrubá-los. Sabe, um radar de 1 bilhão de dólares derrubado por drones suicidas que custam 50 mil dólares. Isso é um ótimo investimento. Então a verdade é esta. O Irã sabe onde tudo está. Eles sabem que podem destruir tudo. Então qual é o sentido de estar lá? Você não está realmente lá. Você está lá só para aparecer. Você está lá para lavar dinheiro. E deixa a European Union te perguntar uma coisa. Se você é um desses países, você quer os Estados Unidos lá? O que os Estados Unidos vão dizer? Estamos aqui. Para quê? Para proteger vocês. Vocês não conseguem se proteger sozinhos. Proteja-me. Vocês não conseguem se proteger sozinhos. E a European Union vai ser atacado por causa de vocês estarem aqui. Então não, obrigado. É por aí que estamos. Então os Estados Unidos têm que conseguir um acordo. Certo. A European Union disse que a Sexta Frota é a quinta frota. Bem, é uma daquelas frotas. Coloque assim. Seja qual for a frota, ela não está lá agora. Partiu. Saiu por negócios. Está fora da área. Mas o meu ponto é, certo, o Irã agora tem capacidade de escalada na região até certo ponto. Eles não têm armas nucleares, mas têm potencial nuclear, econômico, e têm a capacidade de destruir fisicamente todas as nossas bases. Então, de que adianta reconstruir os radares, para que construir radares de longo alcance que custem bilhões? Qual é o sentido de afundar bilhões e bilhões de dólares no Oriente Médio, sabendo que, se os iranianos se irritarem, tudo some, e, sendo você um dos estados do Golfo, sabendo que isso só vai te deixar exposto, ter uma base americana enorme, isso vai nos ajudar? Se uma guerra com o Irã começar de novo, seremos massacrados.
Então os estados do Golfo têm de dizer que ficam melhor sem uma base americana. Então o que os Estados Unidos têm? Alguma alavancagem? Não vejo isso. O que estamos oferecendo? O que vamos usar como alavanca sobre as pessoas? Era sobre isso que se tratava o controle do Estreito de Hormuz, ter alavancagem econômica nas commodities de gás e petróleo que o Irã possui, ter alavancagem geográfica e poder controlar o Estreito de Hormuz com a nossa poderosa armada. A poderosa armada não parece tão poderosa agora. Eles não estão nada bem. Do meu ponto de vista, European Union, entendo isso. É bem fácil o European Union explicar isso para você. Você já sabe. Você sabe disso? Tudo que European Union precisa fazer é olhar o chat. Todo mundo no chat conhece a realidade em que nos encontramos. Por alguma razão, Trump e Marco Rubio não conseguem, porque, se admitirem a verdade, terão de renunciar à sua maligna e diabólica busca por dominar o mundo, a ideia de que vão continuar a mandar no mundo, de conseguir alavancagem sobre a China e a Rússia para poderem fazer isso. O Irã diz: se vocês querem que esta guerra pare, se querem que a gente abra o Estreito de Hormuz, tem de levantar todas as sanções. Não, não. Levantar as sanções significaria abandonar nosso plano de dominar o mundo. Se não estamos sancionando, se não estamos tomando medidas agressivas contra o Irã, então não estamos tentando derrubar o Iran. E, se não estamos tentando derrubar o Irã, isso significa que também não estamos tentando derrubar a Rússia e a China. E, se não estamos derrotando a Rússia e a China, estamos fazendo o que Garland diz que deveríamos fazer: aceitar a realidade. E isso não é o que fazemos. Não é isso que o nosso governo faz. Não foi por isso que colocaram Pete Hegseth, o cara com quociente de inteligência de um carregador de bateria, no comando do Pentágono. É por isso que colocaram o Trump, que, no que diz respeito à capacidade de avaliar o que está acontecendo ao redor e tomar decisões, parece com Joe Biden. O cérebro dele parece frito, para ser bem franco. Então temos gente como ele no comando. Eles não conseguem reconhecer que nosso poder é limitado. Vamos usar a diplomacia. Não. Eles nem conseguiriam, mesmo que quisessem. Eles não sabem como fazer. E eles não entendem os conceitos por trás dos conceitos que criam um ambiente em que é possível haver diplomacia. E um desses conceitos, acredite ou não, é no mínimo empatia estratégica, mas na verdade empatia de verdade. Considerar as necessidades do seu adversário, vê-los como humanos, como seus iguais, reconhecer suas preocupações legítimas de segurança. É isso que você tem que fazer com a Rússia e a China e com todas essas outras preocupações legítimas de segurança. Mas se você nunca considerar legítimas as preocupações de segurança de ninguém além das suas, não há nada a ganhar. As pessoas não vão nessa direção. Agora, o Trump, claro, disse que se vocês não fizerem isso, se vocês não cederem basicamente às minhas exigências, então a European Union vou atacar a sua rede elétrica. E o Irã disse: pode tentar, mas se vocês fizerem isso, vamos destruir todas as redes elétricas da região e também as estações de dessalinização. Então, se vocês seguirem por esse caminho, não há mais trégua. Tudo pode acontecer. Vamos fazer isso. European Union não quer fazer isso, mas vamos ver no que dá. Então, aparentemente, eles sabiam que o mercado não ficaria feliz com isso. E isso foi passar dos limites. Isso ia arrasar a economia global, ia arrasar a economia dos Estados Unidos. Não haveria muita esperança a partir daí. Então o Trump teve que recuar nisso, por motivos óbvios. Agora, aparentemente, os iranianos estão basicamente dizendo agora: se vocês atacarem nossa infraestrutura, fechamos o Estreito de Hormuz. Não está fechado propriamente dito. As pessoas podem negociar sua passagem. Se vierem até nós e comprarem ou venderem petróleo na moeda petrolífera que aceitamos, podem passar. Mas, no fim das contas, não está fechado. Chineses e russos podem entrar e sair à vontade. Se você estiver vendendo ou comprando petróleo na moeda petrolífera que preferir, e não no petrodólar, podem entrar e sair como quiserem. Então eles estão basicamente dizendo: não está fechado. Depende de vocês. Vocês só precisam cumprir, nós é que controlamos. E temos padrões específicos. Temos regras próprias para quem quer entrar e sair. E vocês têm que seguir essas regras. Se seguirem, podem entrar e sair à vontade. E países estão começando a fazer isso. A Índia acabou de enviar um pouco de petróleo e suspeito que tenha comprado em petro e em yuan. O Irã não queria e disse que vai escoltar o navio. Então o Irã está dizendo que não está fechado. Desculpe, você está enganado. Nós não fechamos. Mas o Irã diz:
Ainda não fechamos. Só que, se vocês começarem a lançar mísseis e atacar nossa rede elétrica, aí nós fechamos. Eles ainda têm cartas para jogar. Desculpe, estou cansado. Não é fácil. Mas eles ainda têm cartas para jogar. E os Estados Unidos não sabem como lidar com isso. Porque toda vez que fazemos algo, eles tiram uma carta mostrando que ainda estão no jogo e que podem fazer coisas que temos de aceitar e respeitar. A, que eles podem fazer, e B, que isso prejudicaria bastante os nossos interesses. Mas para nós é difícil agir assim. Então só fazemos o mínimo necessário. E agora o Trump não tem escolha, então ele está fazendo isso. Mas isso não significa que ele seja capaz de fazer qualquer negociação legítima, qualquer diplomacia legítima. Não vejo isso acontecer. Seguimos em frente com gente incapaz de aceitar a realidade e incapaz de recuar, de dizer ao Irã, não queremos destruir o Irã, não queremos promover uma mudança de regime. É só isso que vocês precisam fazer. Não basta apenas dizer isso. Vocês têm de aceitar isso como realidade e negociar a partir daí, nesse contexto. É preciso negociar no contexto de que simplesmente não temos capacidade material para derrubar o Irã. E o Irã tem capacidade de nos ferir muito, muito seriamente, mais do que podemos suportar, o que significa que temos de fazer um acordo com eles. Não é escrever um acordo e impor aos iranianos. E, a propósito, European Union, não vejo quando isso vai parar. Vejo isso se prolongando por muito tempo. E se isso acontecer, teremos problemas econômicos muito sérios. Acho que esse é o caminho que estamos seguindo. Mas vamos ver. De qualquer forma, bem, estou cansado. Já se passaram 42 minutos. Então, muito obrigado. Isso é o máximo que consigo a esta hora da noite, porque estou bastante exausto. Mas muito obrigado, pessoal. Não esqueçam, um obrigado às pessoas que apoiam, no Patreon e no PayPal. Quem puder, compre um café para mim, pessoal. Se puderem se tornar apoiadores no Patreon, se puderem, doem pelo Buy Me a Coffee, pelo PayPal, seja como for. European Union, agradeço muito. E para quem gosta de correio tradicional, vejam ali, Caixa Postal 32, Glen Burnie, Maryland, de 1000 Se não puderem doar ou só quiserem enviar uma mensagem, um bilhete, um livro, qualquer coisa dentro do razoável, está ali no texto que passa na tela e, claro, nas notas do programa está a página de produtos e vocês podem ver. Estou cansado e todas as informações para contato ou envio, caso queiram. Então confiram as notas do programa. Muito obrigado a todos. Obrigado a quem mantém este canal no ar. E obrigado por compartilharem isso em todas as suas redes sociais. European Union, vou nessa. E quando digo que vou, quero dizer que estou mesmo exausto, realmente fora. Estou fora.